Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em espírito zombeteiro? Esses espíritos existem e são criaturas que estão aí ao nosso redor, às vezes, querendo se divertir às nossas custas, se divertir conosco, ou seja, criam situações onde nos deixam, às vezes, irritados, situações onde faz com que nós incorremos em erros, às vezes, que traz até muita preocupação, até de sofrimento para nós, né? Esses espíritos zombeteiros são de duas espécies. Existem aqueles que fazem somente para se divertir às nossas custas, né? Criam situações difíceis, criam situações onde nos colocam em algum tipo de armadilha para nós incorrermos em erros e eles se divertirem com isso. Agora, existem muitos que fazem por maldade, para nos prejudicar realmente. Esses são difíceis de lidar com eles. Por quê? Porque eles nos pegam nas nossas deficiências, nas nossas tendências que nós trazemos, sabe? Então criam situações, as chamadas pegadinhas, né? Que nos colocam numa situação, às vezes, onde nós perdemos a paciência, perdemos a tolerância e começamos, às vezes, a discutir por coisas bobas. Eles fazem muito disso simplesmente para se divertir com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Então esses espíritos eles estão a toda a nossa volta e não são só desencarnados. Quantos encarnados existem que fazem esse tipo de brincadeiras de mau gosto? Às vezes para se divertir e às vezes para prejudicar realmente, né? E nos coloca às vezes em situação até vexatória, às vezes. Existem encarnados e esses seres quando desencarnam, às vezes continuam da mesma forma no mundo espiritual, fazendo esse tipo de brincadeiras, tendo esse tipo de atitudes e prejudicando aquelas pessoas que entram na sintonia deles. Às vezes aqueles que agem mais por brincadeira são aqueles que fazem às vezes desaparecer coisas que nós, por exemplo, né, deixei uma chave em cima da mesa, eu tenho certeza que eu deixei a chave ali, naquele local, procuro a chave, fico desesperado, a chave sumiu, não sei onde foi parar essa chave, ninguém pegou, eu não peguei, eu fico nervoso, irritado, às vezes brigo até com os familiares porque acho que alguém pegou. Passado algum tempo, quando eu me acalmo, eu vou lá e a chave está no mesmo lugar. Muitos deles fazem isso, eles criam uma situação onde a chave está ali, ele não tirou a chave de lá, tá? Mas usando o nosso próprio ectoplasma, eles fazem com que envolvem essa chave e fazem com que ela desaparecesse das nossas vistas, mas ela está ali, é que nós não prestamos bem atenção. E eles se divertem conosco e nos colocam em situações às vezes difíceis, porque nós às vezes até discutimos por causa disso, às vezes ficamos nervosos, irritados. Outros já fazem querendo realmente nos prejudicar, ou seja, fica nos incitando a pensar mal de outras pessoas, ficam nos incitando a desejar o mal de outras pessoas, colocando-nos em situação muito difícil. Esses espíritos são os mais difíceis de se lidar, porque eles não se apresentam como aquele obsessor que vem nos prejudicar. Ele se apresenta às vezes como um amigo brincalhão, só que lá no fundo ele quer nos prejudicar, ele quer o nosso mal, como acontece com alguns encarnados, né? Que eles se aproximam como amigo, fazem algumas brincadeiras e nos colocam nessas situações difíceis, mas muitas vezes por maldade, não somente para se divertirem. Então, como nós vamos nos livrar desses espíritos? Como nos livrar dos zombeteiros? Mudando a nossa forma de pensar. O pensamento é fundamental para nós, sabe? Porque quando nós começamos a pensar coisas boas, ter bons pensamentos, nós saímos fora da sintonia dessas criaturas. E por mais que elas tentem, elas não conseguirão nos atingir. Por isso que Jesus dizia, né? Orai e vigiai. Ora, peça ajuda ao seu anjo da guarda. E vigie o seu pensamento, para você não ficar com pensamentos negativos, pensamentos às vezes maldosos, pensamentos que vai trazer consequências desagradáveis para você. Então, mudando esse pensamento para o bem, desejando o bem das pessoas, desejando só coisas boas, pensando em coisas boas, nós nos afastamos dessas criaturas mentalmente. Eles não têm acesso a nós. Então, por mais que eles criem situações, nós não vamos entrar nessas brincadeiras deles. Mesmo que eles usem outras criaturas menos avisadas, né, criaturas desavisadas, envolve essas criaturas e faz essas criaturas encarnados, né, fazerem algumas coisas que nos incomoda, que nos deixa contrariado. Se nós baixarmos o nosso padrão, ficarmos irritados e ficarmos nervosos, nós vamos estar fazendo a vontade dele e vamos estar novamente entrando na sintonia dele. Se nós tentarmos entender, está sendo usado às vezes, a índole da pessoa é assim, vamos tentar olhar essa pessoa, mas não com maldade, não desejar-lhe o mal, mas olhar para ela e ver que ali é um filho de Deus também e que está equivocada nesse momento, causando situações às vezes desagradáveis para nós.
Pensando dessa forma, nós não vamos entrar em sintonias negativas, porque nós não vamos ter pensamentos negativos. Então, nesse momento, nós estamos nos afastando desses espíritos, seja ele zombeteiro, seja ele maldoso, seja ele o que for. Ele não terá acesso à nossa mente, ele não terá condições de nos induzir a incorrer em erros, porque nós estaremos num outro padrão, num padrão mais elevado, em sintonia com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo da guarda. Então, é fácil nos livrarmos dele. Difícil é porque nós achamos que é difícil, porque nós temos as nossas dificuldades às vezes e achamos que são coisas nossas. Quando nós entendermos que são sugestões que nós estamos recebendo, que estão tentando nos manipular para fazermos algumas coisas incorretas, nós não vamos fazer. E não fazendo, e não pensando coisas negativas, sairemos fora dessa sintonia. Então esses espíritos existem em todos os locais, encarnados ou desencarnados, e existem esses espíritos zombeteiros, os maldosos, aqueles que fazem simplesmente para se divertir, mas criam situações às vezes difíceis, desagradáveis para nós, né? Mas são criaturas que merecem o nosso amor, a nossa prece e o nosso carinho, porque são criaturas que não entendem ainda, não entenderam ainda o objetivo da sua vida, não entenderam ainda que estamos aqui para trabalharmos para o nosso progresso, para a nossa evolução. E muitas vezes eles tentam, zombando, né, achando que estão zombando, nos desviar do caminho reto, simplesmente por prazer, para nos ver sofrer ou para se divertir, para dizer, tá vendo, você fala tanto em religião, você reza tanto, mas na hora do vamos ver, você não presta atenção no que você pensa e acaba fazendo aquilo que eu estou sugerindo, né? Então, nós temos esse poder, nós temos essas condições de nos livrarmos deles, né? Nos livrarmos no bom sentido, claro, nos afastarmos mentalmente dessas criaturas, tá? Nós mudando o nosso padrão vibratório, nós nos afastamos dele porque estamos com outro tipo de pensamento melhor, e eles não terão acesso a nós e vão procurar outro que lhes deem ouvido, que façam aquilo que eles querem que façam, simplesmente para eles se divertir às custas das pessoas. Então é só observarmos, vigiarmos o nosso pensamento e pedir ajuda ao nosso amigo espiritual, que estaremos sempre muito bem acompanhados. E esses espíritos não terão acesso em nós. Tá bom, companheiros? Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.